Três declarações disparatadas de autoridades vieram a público nesta segunda, 2 de dezembro, mostrando que este imenso Brasil segue triunfante em direção ao terraplanismo social. A primeira delas. O rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. A indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. O próprio John Lennon disse que fez um pacto com o diabo. A declaração é de Dante Mantovani, novo presidente da Funarte, responsável por fomentar o desenvolvimento artístico nacional. Segunda, livros didáticos estão cheios de músicas de Caetano Veloso, Gabriel Pensador, Legião Urbana, depois não sabem porque está todo mundo analfabeto. E esta é de Ricardo Nogueira, novo presidente da Biblioteca Nacional, responsável por garantir o patrimônio de um dos maiores acervos documentais do mundo. E a terceira, a letalidade não foi provocada pela polícia militar e sim por bandidos que invadiram a área onde estava acontecendo o baile funk. Não houve ação da polícia, nem utilização de arma, nem houve uma ação da polícia em relação a invadir a área onde estava ocorrendo o baile. Tanto que o baile continuou, mas não deveria sequer ter ocorrido porque ele fere a legislação municipal. As ações na comunidade de Paraisópolis e outras comunidades de São Paulo, seja por obediência da lei ou do silêncio, por busca de apreensão de drogas ou fruto de roubos, vão continuar. A existência de um fato não inibirá as ações de segurança. E essas são do governador de São Paulo, João Dória Júnior, que negou responsabilidade da PM pelos 9 jovens mortos após a ação da corporação na favela de Paraisópolis durante um baile funk que reunia 5.000 pessoas na madrugada deste domingo. As declarações dos três são preocupantes, mas as duas primeiras foram listadas entre os assuntos mais falados do dia, talvez pelo disparate que representam, ser mais escrachado, ser até engraçado. É trágico e engraçado ao mesmo tempo. A terceira, contudo, é a mais absurda de todas e que deveria preocupar de verdade e rechear as redes sociais, pois isenta a polícia de envolvimento na morte de jovens negros e pobres da periferia, mas infelizmente não teve a mesma atenção. A principal causa de morte violenta de jovens na cidade de São Paulo nos últimos anos tem sido a polícia, seguida de acidentes de trânsito e só depois os homicídios comuns, de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mas quem se importa? Antes, pacotes de mortes como essas chocavam a ponto de criar constrangimento em governos. Agora, parte da população bate palmas, defendendo que o barulho de uma festa pode ser silenciado com sangue e que se foi morto pela polícia é que algo estava fazendo de errado, invertendo o ônus da prova. Como já disse aqui com vocês várias vezes, vivemos uma era do dane-se, né? Sabe aquele esforço para se preocupar com as consequências das próprias ações e palavras e, no mínimo, manter as aparências? Então, ele se aposentou, tirou férias, mandando avisar que só dá as caras quando a democracia plena voltar ao Brasil. Até lá, cada autoridade ou membro da elite deste país pode falar ou fazer o que quiser sem medo da repercussão negativa junto à população. Até porque, convenhamos, dane-se. Alguns dizem que isso vai gerar uma transparência sem igual na sociedade, que nos levará a um patamar superior da existência no futuro, e o melhor é que de tudo acontecer à luz do dia, ao invés de se passar nos porões da Casa 66, ou da Casa 85, de condomínios da Barra da Tijuca. Há uma falsa dualidade nessa história, como se fossem possíveis apenas duas opções. Pessoas que fazem coisas bizarras e são sinceras, pessoas que fazem coisas bizarras e mentem. Há alternativa de fazer a coisa certa e ser sincero, mas, pelo visto, essa está no campo da ficção. Vendo as declarações dadas pelo Tenente-Coronel Ricardo Augusto de Mello Araújo, comandante da Rota, tropa da PM Paulista em 2017, percebi que elas se encaixavam nisso. Ele assumiu que não é possível abordar pessoas da periferia e em bairros nobres da mesma forma. Olha a declaração dele, aspas. É uma outra realidade. São pessoas diferentes que transitam por lá. A forma dele abordar tem que ser diferente. Se o policial for abordar uma pessoa na periferia da mesma forma que for abordar uma pessoa nos jardins, ele vai ter dificuldade, ele não vai ser respeitado, explicou ao repórter Luiz Adorno do UOL. Outra declaração dele. Da mesma forma, se eu coloco um policial da periferia para falar com a mesma forma, com a mesma linguagem que uma pessoa da periferia fala aqui nos jardins, ele pode estar sendo grosseiro com uma pessoa dos jardins que está ali andando. Fecha a declaração.
Pode ser chocante ver o comandante afirmar que o policial deve se adaptar ao lugar em que está. Isso, porém, não é novidade para qualquer jovem negro e pobre da periferia que, não raro, é suspeito simplesmente por ser negro e pobre. Seria melhor, contudo, ao assumirem a situação, afirmar que vamos lutar todos para mudá-la. Mas não é bem assim. Todos torcemos para que policiais honestos que ganham pouco por uma profissão de risco não se tornem estatísticas de morte do crime organizado. Mas essas declarações dadas sem nenhum porém ou entretanto são consequências de nosso tempo. A do coronel, do tenente-coronel e a de João Dória. Seria necessária nova pactuação política e social aliada a muito suor e articulações para a construção de consensos. A dúvida que fica é se a reação em cadeia atualmente em curso, inevitavelmente nos levará para o buraco. E uma vez no buraco, cada um vai lutar por sua própria sobrevivência e daqueles que eles veem como semelhantes. Eu diria até que Deus nos ajude, mas Jeová deve estar ocupado com um policial ou com um militar que invadiu sua casa sem mandado.